Pessoal, essa é a nossa aula dessa semana, tá? Referente ao quarto roteiro de atividades do segundo bimestre. Lembrando que a aula completa vocês encontram lá no canal do YouTube no Centro de Mídias, ok? E qualquer outra dúvida, vocês podem utilizar os nossos horários de aula para que a gente possa esclarecer, ok? O tema da aula é a Segunda Guerra Mundial e a Carta dos Direitos Humanos. As habilidades trabalhadas são descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários, suas concepções e as práticas de extermínio, como o Holocausto. Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos humanos e de defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a defesa desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação. Para a gente começar, então, vamos conceituar primeiro, entender o que é o nazismo, tá? Então, é uma corrente política surgida na Alemanha. Então, quando a gente fala de nazismo, a gente está falando de Alemanha. Porém, o nazismo, ele é um dos tipos de fascismo, né? Então, o fascismo a gente vai ter em outras regiões, né? Em outros países, como, por exemplo, a Itália e a Espanha. E o nazismo é um tipo de fascismo, né? No caso do nazismo, a liderança principal aí tá na figura do Adolf Hitler, né? Como a gente já sabe, em que ele constrói um estado totalitário. E aí o nazismo, o governo do Hitler, né? Tudo isso vai ser o principal motivo ali para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, tá? Entre as características, né, do nazismo, do fascismo de maneira geral e do nazismo em específico, a gente tem ali, ó, o nacionalismo, que coloca os interesses da nação como primordiais. Então, coloca o interesse de determinada nação acima de qualquer outra coisa, acima dos direitos, do respeito aos demais, né, que são de outra nação. O militarismo, né, entende que a solução para os problemas econômicos e sociais do país vão ser resolvidos por meio do militarismo. O militarismo garantiria a ordem social e isso resolveria todos os problemas. Então, esse é forte investimento aí no militarismo. O autoritarismo, que restringe a participação política da população, né, como um todo, e centra o poder na figura de um líder, nesse caso aqui, o Hitler, né? O anticomunismo, que entende que os comunistas eram os responsáveis por todos os problemas sociais ali da Alemanha. O idealismo e o romantismo, que estimula a irracionalidade como meio de adesão às propostas políticas de solução dos problemas nacionais. Tá? Então, assim, irracionalidade seria o quê? A população, de fato, não pensar naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela está apoiando, né? As pessoas apoiavam muito mais pela emoção, pela situação ali ruim, e aí na emoção você entende que aquela é a solução. E no caso específico do nazismo, a gente tem o antissemitismo, né? Que seria aí a aversão aos judeus, a perseguição aos judeus, que a gente vai ver mais pra frente. Aí eu coloquei para vocês dois links aí, tá? Para vocês acessarem para saberem mais sobre o assunto do nazismo. Um é um texto do Brasil Escola e o outro é um vídeo no YouTube, tá? Então, quem puder aí acessar para ampliar o conhecimento de vocês. Na sequência, a gente tem um texto aqui falando especificamente sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Aí, ó, é bem legal que depois vocês façam a leitura do texto completo, tá? Mas eu vou destacar alguns pontos aqui mais relevantes, ó. A década de 30 do século XX foi marcada pela radicalização do nacionalismo exaltado, né? Que é uma característica fascista e nazista aí. E pelo crescente espírito militarista. Então, as características que a gente viu aqui, né? Ó, nacionalismo, militarismo. Tudo isso vai crescer, vai ganhar muita força na década de 30 lá do século XX. E isso vai acabar o quê? Culminando lá na Segunda Guerra Mundial em 1939, tá? Toda essa questão aí. O Hitler, em 1934, tem todos os acordos, né, colocados ali pelo Tratado de Versalhes, e o Hitler começa a descumprir esses acordos, né? Então, ó, ele vai reestruturar o exército da Alemanha, ele vai começar a invadir territórios, e isso tudo vai começar a deixar a França e a Inglaterra espertas ali, ó. Peraí, o que ele tá fazendo, né? Tem um acordo e ele tá descumprindo o acordo, né? Tudo isso vai acabar gerando um total desconforto ali
e, posteriormente, a guerra em si, tá? E aí, falando da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aí dois blocos, né? Exemplo do que foi a primeira, por exemplo. De um lado, a gente tem o eixo, né? Que é formado pela Alemanha, Itália e Japão. E do outro lado, a gente vai ter os aliados, né? Que inicialmente são o bloco é formado pela França, Inglaterra e União Soviética. E a partir de 1941, os Estados Unidos entram na guerra, né? Depois que os japoneses atacam lá a base militar de Pearl Harbor no Pacífico, ok? Esse aqui é o cenário da Segunda Guerra Mundial. Aí, pra gente pensar aqui, né? O que a gente tem nesse período? A defesa exagerada, né, do princípio do nacionalismo vai ganhar bastante força nesse período, e o Tratado de Versalhes, quando ele é assinado, ele prejudica profundamente a Alemanha. E isso vai agravar ainda mais uma crise econômica que já existia, piorando com a queda da Bolsa de Valores que a gente viu anteriormente, e tudo isso vai acabar lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Aqui a gente tem um texto que também está presente na apostila de história de vocês, volume 2, tá? Então, depois é bem interessante que vocês peguem o texto e façam a leitura completa dele. E aí, desse texto aqui, eu destaquei alguns pontos para vocês, né? Primeiro, o assunto do texto é o Tratado de Versalhes, né? O que foi o Tratado de Versalhes para a gente rememorar aí, ó? Representou o fim das hostilidades da Primeira Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes é o tratado de paz assinado após a Primeira Guerra Mundial, né? E aí, qual a característica principal dele aí? Puniu os países perdedores. Então, os países, né, que perderam a guerra, do bloco que perdeu a guerra, eles são punidos pelo Tratado de Versalhes. E aí, entre essas punições, a gente tem, por exemplo, no caso da Alemanha, um pagamento que ela é obrigada a fazer aos países vencedores como reparação pelos prejuízos causados pela guerra, né? Então, a Alemanha, ela tem que pagar economicamente, além de todas as outras punições. Só que o autor do texto, ele vai dizer o seguinte, né? Que mais do que um acordo de paz, do que uma tentativa de manter a paz, esse tratado, ele tem outros motivos, digamos assim. Quais são esses motivos? Os interesses capitalistas, os mercados mundiais, o revanchismo francês, a questão colonial, todas essas questões aqui que estavam presentes lá antes da Primeira Guerra, né, quando a gente viu o imperialismo, e mesmo depois, durante a Primeira Guerra, todas essas questões aqui acabaram influenciando o Tratado de Versalhes em que sentido? Na hora dele ser assinado, a Inglaterra e a França acabaram criando todas essas punições, todas essas sanções e proibições para a Alemanha, como uma maneira o quê? De eliminar um concorrente forte, né? Em todo esse processo, nos interesses capitalistas, no mercado mundial e tudo mais. Quem é esse concorrente forte? A Alemanha. Então, o Tratado de Versalhes é uma maneira ali de imobilizar a Alemanha para que ela não seja mais um concorrente de peso em todo esse processo, tá? E aí, o Tratado de Versalhes, ele foi parte do processo que agravou a crise, tá? Não é o Tratado de Versalhes que causa a crise na Alemanha. Na verdade, ele agrava. Essa crise já existia na Alemanha anteriormente. O Tratado de Versalhes piora tudo isso. A crise de 1929 piora tudo isso. A burguesia, diante da crise, né? Ela começa a temer que, do mesmo jeito que aconteceu a Revolução Socialista lá na Rússia, porque a coisa estava ruim, que acontecesse a mesma coisa na Alemanha. Então, todo esse processo aqui, todo esse desespero em que essa população vivia, vai fazer com que eles apoiem o nazismo. E por quê, né? Por que esse apoio ao nazismo? Porque o apoio ao discurso do Hitler. Vamos entender isso aí, ó. Olha aqui, ó. O nazismo tem esse componente de tentar ser uma resposta. E é uma situação de desespero de um setor da sociedade alemã que busca uma solução mágica. Então, diante de todos os problemas ali, né, acaba levando à tragédia da Segunda Guerra Mundial, porque apoiar o nazismo vai fazer o quê? Com que a Segunda Guerra Mundial aconteça, né? E a Segunda Guerra Mundial, ela nada mais é do que uma continuidade das tensões que não foram resolvidas na Primeira Guerra. Então, na verdade, a Segunda Guerra Mundial, ela é uma continuação da primeira. E o nazismo tem o apoio da população porque essa população está passando por uma situação difícil e ela está buscando o quê? Uma solução. E vê naquele discurso do Hitler que exalta a Alemanha, coloca a Alemanha acima de tudo, né? Com direitos a tudo e tudo mais, como essa solução. E tudo isso vai levar a uma tragédia ainda maior, que é a Segunda Guerra Mundial, né? Aí, falando de Segunda Guerra Mundial, falando de nazismo, a gente tem o Holocausto. O que foi o Holocausto? O genocídio de judeus, quer dizer, a morte de milhões e milhões de judeus aí, né?
realizadas pelos nazistas, né, durante a Segunda Guerra Mundial. O saldo disso tudo aí é em torno aí de 6 milhões de pessoas mortas nesse processo aqui do Holocausto. Os nazistas nomearam seu programa de extermínio dos judeus como solução final, tá? O que era esse programa? Eles perseguiam também, né, comunistas, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, pessoas com problemas físicos e mentais. Então, os judeus eram maioria nessa perseguição aqui, mas não eram os únicos, né? A gente teve outros grupos que não eram bem vistos pelos nazistas, que eram vistos como inferiores à raça ariana, que era superior, e que foram perseguidos também, tá? Então, como é que funcionava? Entre as práticas realizadas no Holocausto estão o fuzilamento em massa de indivíduos, a utilização dos prisioneiros como trabalhadores escravos, o aprisionamento em guetos e campos de concentração, entre outras. Tá? Então, todo esse processo aqui era de extermínio de quem os nazistas consideravam inferiores e deveriam ser exterminados. Aí eu coloquei para vocês aqui alguns links que vocês podem pesquisar mais sobre o tema, tá? Então, o Memorial do Holocausto, é bem legal vocês entrarem, tem fotos, tem relatos de sobreviventes do Holocausto, é bem bacana. E a casa de Anne Frank, né? Que eu coloquei aqui o link da casa mesmo, com as fotos, a visita online que pode ser feita e tudo mais. E coloquei aqui também, na sequência, o diário de Anne Frank, né? Que é uma menina que vive durante a Segunda Guerra Mundial, que ela passa e a maior parte do tempo escondida para não ser capturada pelos nazistas. E nesse período em que ela está escondida, ela escreve um diário, né? Ela vai relatando ali como que era o dia a dia, como era o sentimento, né, dela, das pessoas ali que estavam com ela e tudo mais. É bem bacana. E aí, esse livro tem PDF, né? Quem não tiver como ter acesso ao livro de fato, ele tem em PDF. Aí eu coloquei o link para vocês aí, para quem quiser acessar, tá? E aí eu coloquei um trechinho do livro só para vocês entenderem como é que é, né? E ela diz assim, nessa partezinha, ó: há um ditado que diz: o papel é mais paciente que o homem. Lembrei-me dele em um dos meus dias de ligeira melancolia. Sim, não há dúvida de que o papel é paciente. E como não tenho a menor intenção de mostrar a ninguém esse caderno de capa dura, que atende pelo pomposo nome de diário, a não ser que encontre um amigo ou amiga verdadeiros. Posso escrever à vontade. Chega agora ao X da questão, o motivo pelo qual resolvi começar este diário. Não possuo nenhum amigo realmente verdadeiro, tá? Então, ela vai relatando aí os sentimentos dela e tudo isso no contexto ali da Segunda Guerra Mundial. É uma forma bacana da gente entender o período sob a perspectiva de alguém que viveu lá de fato, ok? Aí, na sequência, a gente tem o Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil participa da Segunda Guerra Mundial. Então, ó, em 1939, a gente tem o início da Segunda Guerra. Em 1942, os alemães atacam navios brasileiros. Isso vai fazer com que o Brasil rompa as relações diplomáticas com a Alemanha e declare guerra à Alemanha. E aí, em 1943, né, no ano seguinte, a gente tem a criação da Força Expedicionária Brasileira, que é criada, treinada, e aí é enviada para a Itália para lutar ao lado dos aliados, né, contra ali o eixo. E em 1945 a gente tem a rendição alemã, ok? Ainda sobre o Brasil na Primeira Guerra Mundial, coloquei aqui nas informações, ó, enviou por volta de 25 mil soldados, e aí o saldo disso tudo aí são 1.500 brasileiros mortos, né, na Segunda Guerra Mundial. E aí eu coloquei para vocês aqui também o link de um vídeo falando sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra, então quem tiver maior interesse sobre isso, para saber mais sobre o tema, só acessar o link aqui que tem bastante informação, tá? A respeito das bombas atômicas, né? Já lá no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Nos dias 6 e 9 de agosto, né, desse ano, os Estados Unidos usaram pela primeira vez na história da humanidade as bombas atômicas. Elas foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. E aqui é importante, gente, tendo como alvo não apenas bases militares, mas civis, né? Pessoas, mulheres, crianças, civis que não estavam diretamente envolvidos com a guerra e que foram atacados de forma, né, sem nenhum aviso, sem nada. Sem nem entender o que estava acontecendo. A ideia principal aqui é que os Estados Unidos, eles lançam essa bomba porque o Japão, ele se recusava, né, a se render
para que acabasse de fato a Segunda Guerra Mundial, lembrando que a Alemanha já tinha se rendido. Mas, mais do que fazer o Japão se render, tem um outro motivo, né? Uma outra motivação por trás dessas bombas atômicas. A gente vai entrar aqui num período chamado de Guerra Fria, que a gente vai ver, né, mais pra frente. E aqui, na verdade, ao lançar essas bombas atômicas sobre essas cidades japonesas aí, os Estados Unidos estavam querendo mostrar poder de fogo, né? Mostrar toda a potência de armamento, de destruição que o país tinha. E aí, nessa demonstração de força, nessa tentativa de fazer o governo japonês se render, pessoas inocentes acabaram morrendo nesse processo todo, né? Ó, só pra gente entender, muitas pessoas foram vaporizadas instantaneamente. Os que estavam um pouco mais distantes foram carbonizados. Grandes incêndios, né, registrados por toda a cidade. Muitos tiveram que conviver com a dor das queimaduras espalhadas pelo corpo. E o contato com a radiação matou muitos dos sobreviventes nos dias seguintes. E outros conviveram com doenças causadas pela radiação pelo resto de suas vidas, tá? Então, é um ataque que a gente pode considerar covarde, né? Quando a gente vê aqui morrendo pessoas civis, né? Que não tinham envolvimento direto ali com a guerra nem nada disso. E aí, embaixo eu coloquei para vocês também o linkzinho sobre o tema, tá? Para quem quiser saber mais sobre as bombas, o funcionamento e tudo mais, acessa o link. E na sequência, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, assim que acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a criação da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas, que eu falei para vocês quando a gente viu a Primeira Guerra, que é a Liga das Nações é uma primeira tentativa, né, de criação de um órgão que tentasse manter a paz mundial, e após a Segunda Guerra Mundial, esse órgão é a ONU, né, que a gente pode analisar de várias maneiras. A gente não teve mais nenhum conflito mundial desde então, mas a gente sabe que a gente tem conflitos espalhados pelo mundo. Então, assim, a ONU tem esse objetivo, mas muita coisa a gente ainda precisa conquistar para que a gente possa falar de fato de uma paz, né? O documento em si, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um marco na história dos direitos humanos. Ela foi elaborada, né, por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. Foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris em 1948, né, após a Segunda Guerra Mundial, como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos, tá? E aí a carta por completo, tem alguns artigos da carta na própria apostila de vocês, mas aí quem quiser aqui acessar o link, vocês vão saber mais sobre a elaboração da carta, sobre a carta em si e os mais trechos, né? Então, quem puder acessar aí para ampliar o conhecimento sobre isso, ok?